Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu ia pedir para que vocês continuassem de pé, mas vocês sentaram, não tem problema. Porque nós vamos ler o texto sagrado. E sempre que eu faço a leitura da palavra, eu me lembro de Neemias, capítulo 8. Onde ele diz que o povo ali todo de pé ouvia a palavra. Vou pedir para vocês. Eu gostaria, mas sentado mesmo, mas o coração está de pé diante da presença de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, verso de 11 até o 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 17, de 11 até o 19. Vejamos o que diz o texto das Escrituras Sagradas. Eu vou ler, depois dar mais uma oportunidade para a irmã Yasmin louvar o Senhor e depois eu retornarei. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Verso 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Pela leitura. Querido, se possível, eu gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta. O texto que nós acabamos de ler, Lucas 17, 11 e 19, porque nós iremos fazer uma exposição desse texto. Meus amados irmãos, toda vez que a gente se debruça diante desse livro, a gente descobre, a gente continua aprendendo que esse livro, contendo 66 livros, na verdade ele é divino, irmãos. E ele é uma fonte, eu tenho dito isso lá para minha filha, é uma fonte de sabedoria inesgotável. A Bíblia ela é impressionante, irmãos. Moisés tem razão quando ele escreveu lá em Deuteronômio 29, 29. Que aquilo que está revelado, irmãos, foi revelado para nós. E esse texto bastante conhecido, mas ele é inesgotável. Se eu leio, eu tiro lições. Se você lê, você tira lições totalmente diferentes da minha. Porque ninguém chega ao ápice do conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é inesgotável, uma fonte de sabedoria inesgotável. E hoje nós queremos fazer uma explanação sobre a seguinte temática: o reconhecimento resulta na gratidão. Meus queridos irmãos e amigos, estamos diante de um texto
que Lucas compara às atitudes de um grupo e de um indivíduo diante de uma situação, perante uma determinada situação. Situação essa que 10 pessoas estão acometidas de uma doença chamada lepra. E a lepra, a Bíblia revela para nós que era algo contagioso. E por esse motivo, esses homens, eles teriam que viver. Eles eram forçados a viver distante, longe da convivência humana. Porque a medicina da época não lhes oferecia qualquer chance. Mas esses homens, mesmo sabendo disso, eles tinham um desejo. Qual desejo que eles tinham? Porque eles estavam banidos da sociedade. E o desejo deles, irmãos, era retornar ao convívio social. Desejo que todos nós temos. Quando você não tem esse desejo, existe alguma coisa errada. Existe aquilo que antigamente era chamado de melancolia. E hoje é chamado de depressão. Depressão, ela leva você a se distanciar. Ela leva você ao individual. A ficar lá no teu canto, no teu canto quieto, lá no quarto, você não quer contato com ninguém. Mas esses homens não tinham melancolia. Eles não estavam depressivos. Esses homens, o desejo deles era a esperança de cura. Eles queriam a solução do problema deles. E eles vão até quem? Eles vão até Jesus. Eles vão até Jesus. Por que eu estou dando essa pausa? Para você refletir. Porque se você nesta noite entrou aqui é porque Deus tem um propósito. Seja você quem for, cristão ou não. Porque a palavra de Deus, quando Deus ele convoca, quando Deus ele escolhe um profeta na qualidade de proclamador da palavra, ele tem um propósito. Ouvimos hoje pela manhã a palavra quando ela vai. Ela não volta vazia. E conseguimos, irmãos, observar no texto alguns relatos bastante significativos para nós seres humanos, carentes da ação salvadora de Jesus em nossa vida. Alguns relatos bastante significativos. Quando eu falei que eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, é porque nós iremos fazer a exposição do texto, eu disse isso. E a gente começa no verso 11. O relato começa quando Lucas lembra que Jesus estava em viagem para Jerusalém. Porque a missão dele era proclamar, a missão dele era salvar. A função de Jesus
era curar. A função de Jesus era libertar. A função de Jesus era fazer o melhor para o ser humano. E a Bíblia diz que ele, com esse propósito de ir até Jerusalém, ele passa por Samaria e pela Galileia. E desde o começo da viagem dele, que começa no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 52, até Lucas 17, Jesus andou pela Samaria. Isto tem um significado importante, irmãos. Isso tem importantes ensinamentos. E esses ensinamentos eles foram dados em território que não era judeu. Por isso que quando Jesus ele dá a ordem para esse evangelho ser pregado a toda criatura, e aí ele diz Jerusalém, Judeia, Samaria, era a terra de inimigos dos judeus. E a Bíblia diz que Jesus estava exatamente passando pela terra dos inimigos. A narrativa, irmãos, continua. E nesse ato contínuo, nós iremos perceber o grito dos 10 leprosos. Ela continua e informa que 10 homens aproximam-se de Jesus, mas eles param de longe. Eles param ao longe. Eles ficam lá. E eles gritam. Não vou fazer como eles fizeram. Porque a minha voz, ela é algo chamado dínamo. Está aumentando a tonalidade dela. Se eu fosse fazer como esses homens fizeram, a igreja iria fazer. Porque a Bíblia diz que eles gritaram, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. À medida que a gente vai explanando o texto, vai refletindo e vai tirando lições, irmãos, para a sua vida. Porque eu não sei. Mas Deus sabe o que você precisa. Clame por Jesus. E eles clamam, e eles clamaram. Jesus, tem piedade de nós. Mestre. Quando ele diz mestre, irmãos, é porque esse mestre significa comandante supremo. Sabiam eles que Jesus possuía controle absoluto sobre todas as enfermidades. Eles sabiam disso. Jesus, ele tem controle sobre tudo, irmãos. Porque ele é o Deus eu sou. Estão entendendo, queridos?
clame. Eu não conheço, querida, a tua necessidade, não, mas Jesus conhece. Clame. Entra no teu quarto e clama. Quando eu digo quarto, é no teu silêncio, juntamente com Ele. Só Ele sabe, meu irmão, o que eu preciso, o que você precisa. Por isso que a Bíblia diz, antes de você pensar, Ele esquadrinha. Isto é, Ele sabe o que você vai pensar antes de você pensar. Por isso que a Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos corações. E esses homens, irmãos, eles eram pessoas excluídas ou excluídas. Eles não podiam se aproximar de ninguém. Por que isso? Porque isso, irmãos, era um decreto, estava na lei, estava lá em Levítico, que diz quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas. Veja como é que esses homens tinham que andar. Para se destacar, para que as pessoas soubessem que eles eram leprosos. Roupas rasgadas. Andará descabelado. Cobrirá a parte inferior do rosto e gritará. Eles ainda não tinham que gritar. O quê? Impuros. Impuros. Nós somos imundos. Nós somos imundos. Estão entendendo, irmãos, isso? A condição que esses homens viviam. E observem o que a palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos. Por isso que eu digo, querido, a Bíblia é uma fonte de inesgotável de sabedoria. Querido, nós somos abençoados demais. Você é um abençoado, irmão. Você é uma abençoada. Eu sou um abençoado, irmão. E vamos ver por quê. Então é assim que eles deveriam andar. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado. Fora do acampamento. Desamparado dessa forma, os leprosos se transformavam, irmãos, em párias da sociedade, isto é, exilados, excluídos. E muitos ficavam reduzidos, irmão, na maioria das vezes, à mendicância. Começavam a mendigar. Porque eram leprosos. Estão percebendo a situação deles? Estão percebendo, irmão, com quem Jesus ele se depara? Para que pudessem tornar sua vida mais tolerável, costumavam se reunir em pequenos grupos e dividir suas misérias. Por isso que tinham 10. Dificilmente você encontrava um leproso só. Poderia encontrar, mas isso era raro. Eles viviam em grupo, irmão. Segundo Reis, fala que tinham 4 à porta do templo. Mas, querido, mesmo sabedores da sua condição, eles gritaram, expressando a fé de que Jesus podia curá-los e devolver-lhe a pureza. Já tirou alguma lição até aí para você? Tirou?
Talvez eu não tenha a doença da lepra, mas eu tenho outro tipo de doença. E esse é o pior. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. O relato prossegue, irmãos. Agora estou no versículo 14. E informa que Jesus vê, ouve e responde. Veja como é que Jesus faz, irmão. Veja a forma que ele responde. E quando ele responde dessa forma, ele revela para nós, na verdade, quem ele é. Olha, Jesus apenas diz, responde assim: vão, mostra-se ao sacerdote. Como é? Os 10 clamam e ele diz: vai, mostra ao sacerdote. Irmãos, por trás desse vão e mostra ao sacerdote, irmãos, existe algo que nós chamamos de poder, irmãos. Eu me lembrei daquele texto que a Bíblia diz que a mulher, ela não queria falar com Jesus, ela queria apenas tocar em Jesus. E quando ela toca, a Bíblia diz, Jesus diz, quem me tocou? Eu perguntei quem me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. Saiu tanto poder que curou e salvou a mulher. Então quando Jesus chega e diz, vai, mostra ao sacerdote, e eles assim, foi o que eles fizeram, eles obedecem. Porque por trás daquele vai, eles perceberam o poder na palavra. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é poder. A palavra é poder. E quer ver o poder da palavra, irmãos? Vai lá em Gênesis, capítulo 1, diz a Bíblia, haja luz. E houve luz. Por causa de quê? Da palavra. Estão entendendo, irmãos? E é essa palavra que você tem na mão, à sua disposição, para ler a hora que você quiser ler. Mas cuidado com o enganador. Nós iremos falar isso na quinta-feira. Ele vai fazer tudo para você não ler esta palavra, porque ele sabe que a palavra é poder. E aí, querido, por que Jesus manda o sacerdote? Porque era o sacerdote que deveria verificar, curar e dar o atestado de pureza. Era eles que fariam isso, que faziam isso. Então ele diz assim, então pegará a ave viva e molhará juntamente com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de isopor, no sangue da ave morta, em água corrente. Era a forma que o leproso era curado. Presta bem atenção. 7 vezes ele espargirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Daqui a pouco eu digo o texto, a referência do texto. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com a água, e assim estará
puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos, lavará suas roupas e banhará o corpo com água. Então ficará puro. Isso estava na lei. Para o homem ser purificado de lepra, tinha que passar por todo esse ritual. Jesus diz apenas: vá e mostre ao sacerdote. Estão percebendo o poder do Deus que você segue? Do Jesus que te libertou? Que vale a pena ser submisso a Ele? Que vale a pena ter amor incondicional? Que vale a pena ter amor intencional? Que vale a pena você respeitar teu irmão? Que vale a pena você amar teu irmão? Que vale a pena você fazer o sacrifício por Jesus? Estão percebendo isso, irmão? E mais coisas, irmão, que se eu fosse falar aqui, o tempo não iria permitir. Está vendo qual é o Deus que está com você? Está percebendo, meu querido? Vão e mostra ao sacerdote. O relato, irmãos, de Lucas encerra com a reação do samaritano e a resposta de Jesus. Verso 15 a 19. Dos 10, só um voltou, louvando a Deus, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. O mais lógico, irmão, teria sido ele ir junto com os outros homens para o templo. Mas se dirigiu primeiro ao Senhor Jesus, com sacrifício de louvor. O homem agiu, sabe de que forma, irmão? O homem agiu, irmão, de forma bíblica. Está no Salmo 107, versículo 2, irmãos. Antes de explicar o Salmo 107, versículo 2, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer, meus irmãos, vale a pena meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, invistam no conhecimento da palavra, irmãos. Não espere só do púlpito. Não espere só de pastor Paulo Sérgio. Não espere só de pastor Flávio, não. E não espere somente daqueles que Deus o chama para ocupar essa tribuna e daqui proclamar. Não espere, irmão. Invista no reino. Gaste dinheiro. Compre comentários. Compre livros, irmãos. Que a raiz deles está na Bíblia. Compra, querido. Leia a palavra. Se debruça, gasta tempo, irmãos. Vale a pena. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena porque a Bíblia diz que nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos de passagem, irmãos. E a Canaã celestial espera por mim e por você. Mas para chegar até lá, irmãos, é necessário obediência, submissão à palavra de Deus. E para isso você precisa ler, irmãos. Você precisa parar. Não tem tempo, não tem tempo sim. Porque Deus está acima de todas as coisas. Deus, ele tem que ter prioridade na minha e na sua vida, meu irmão. Ah, não posso porque eu trabalhar, é? Vem conversar comigo, meu irmão, dizendo que você não pode ler a palavra de Deus porque você está trabalhando. Eu vou fazer um negócio para vocês. Sabe o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no Rio de Janeiro. Aliás, em São Paulo. Segunda Igreja Batista Itaquera, enquanto pastor interino.
Veio uma irmã, chegou para mim, pastor, o senhor sabe aqui em São Paulo a vida como é que é, não é, pastor? A vida é muito corrida, eu trabalho de segunda a sábado, pastor, e o único dia que eu tenho para descansar, pastor, qual é, minha irmã? O único dia que eu tenho é domingo pela manhã. Ô, irmã, posso orar pela irmã? Posso. Pode, pastor. Ó Deus eterno, tira o emprego desta mulher, Senhor, pastor! Vou tirar, irmão. Ela não está tendo tempo. Ela só tem tempo quando ela não tem emprego, então vai ficar sem emprego. Deu para entender, irmãos? Vale a pena, rapaz. Vale a pena, sabe por quê? Por causa de algo que eu aprendi com Daisy Washington. Ele dando uma palestra para universitários. Ele fez uma pergunta. Não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu falei, eu vou repetir. Ele dando uma palestra para universitários e disse assim, perguntou, vocês já viram uma carreta atrás de um funeral? Uma carreta atrás de um funeral? Não. Você já viu? Não. Isso quer dizer, querido, que quando você morre, você não vai pegar tudo que você tem e colocar numa carreta e levar. Por isso que Deus tem que estar em primeiro lugar. Até antes do teu trabalho. Querido, vou voltar agora ao texto. Vale a pena se debruçar para meditar, para mergulhar na palavra de Deus, irmãos. E o Salmo 107, que eu disse que ia voltar para ele, diz assim, que eles ofereçam sacrifício de ação de graças. Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Aí eu me lembro daquela música, meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, Foi o que o samaritano fez. Ele volta, irmão, louvando a Deus, louvando a Jesus, e pelo fato desse homem ele ter uma atitude bíblica, irmão, isso agradou ao Senhor mais do que todo o sacrifício oferecido pelos outros homens e o levou a receber de Jesus algo maior do que a cura física, que não se pode negar, que é algo maravilhoso, sim, mas o que foi que o samaritano recebeu, irmãos? Que os outros, lógico, eles foram ao sacerdote. Ele retorna para Jesus. Vejamos então o que Jesus diz. Então lhe disse Jesus, levante-se. Porque ele chega diante de Jesus, louva e diz a Bíblia que ele se prostra diante de Jesus. Aí o todo-poderoso, glória, eu ouvi glória, é glória mesmo. Aí de glória, ouvi outro glória, glória. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus chega e fala assim, levante-se, a sua fé o salvou. O milagre da salvação, que é extremamente, muito mais significativo, irmãos, porque tem efeito eterno. Foi o que esse homem recebeu de Jesus. Considerações finais. Aprendamos com o samaritano. O texto afirma que o samaritano viu. Primeira coisa. Afirma que o samaritano viu que estava curado. Porque quando eles retornam para ir ao sacerdote, aí ele percebe, ele olha para o corpo dele, percebe, ele vê que ele está curado. Isso nos ensina que precisamos ver o que Jesus fez, o que Jesus faz e o que Jesus fará na minha e na sua vida. Você precisa ver, irmão. Você precisa ver. Vamos aprender. Vamos aprender isso.
Isso aqui não está em vão, irmão. Isso aqui não foi escrito em vão, não. É para nos ensinar. Segunda coisa. Em vez de ir ao sacerdote, o texto afirma que o samaritano volta para Jesus, louvando a Deus. O samaritano louvou a Deus pelo que Jesus fez. Precisamos, irmãos, constantemente estarmos louvando a Deus pelo que Ele faz na minha e na sua vida. A gente louva a Deus pelo que Ele faz. E Ele tem feito muitas coisas, irmão, na minha e na sua vida. Terceiro, o texto afirma, observem, que eu estou dizendo sempre, o texto afirma. Não é o pastor que afirma, o texto afirma, é a Bíblia que afirma, são as escrituras que afirmam. O texto afirma que o samaritano prostou-se aos pés de Jesus. Atitude de oração pelo que ele é. Necessitamos constantemente estarmos adorando a Deus pelo que ele é. E por fim, o texto afirma que o samaritano agradeceu. Atitude de reconhecimento. Amados, quando reconhecemos que somos, ou quem somos, e o que Jesus faz por nós, recebemos dele a cura mais importante para a nossa vida futura. A salvação. O tesouro maior desse mundo, que nos é dado como herança eterna. Não vi isso ser apresentado. Aliás, foi convidado, mas eu não vi ninguém acenar o braço ou ficar de pé dizendo que era visitante. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se você está aqui na condição daquela pessoa que não aceitou Jesus ainda como seu suficiente Salvador, você tem a oportunidade. Você tem uma doença, nós temos uma doença pior do que a lepra. É o pecado. Porque esse humanamente não tem cura. E nessa noite, querido, Jesus quer te curar. Você deseja receber o maior tesouro deste mundo, querido? Só depende de você. Só depende do seu reconhecimento. A coisa mais importante na vida do ser humano é o reconhecimento. É ele reconhecer quem ele é. Tem alguém nessa condição, querido? Se tiver, levanta a sua mão. De repente você já veio várias vezes à igreja, já veio várias vezes. Já teve várias oportunidades e não tomou e não fez ainda uma decisão ao lado de Jesus. Você está sendo convidado agora. Jesus quer curar você. Jesus ele quer te dar a bênção da salvação. Tem alguém? Se tiver, levante uma da sua mão. Jesus quer te dar a bênção. Você recebeu, irmão, alguma bênção do Senhor Jesus? Agradeça a Ele. Se você recebeu e quer agradecer, porque o reconhecimento, irmãos, faz uma diferença enorme na vida do cristão. Eu não vou chamar você para vir à frente, não. Eu quero apenas que você levante a sua mão, que nós iremos interceder. Nós iremos agradecer a Deus pela bênção que Deus derramou na tua vida. Deus que te abençoe, eu já vi, pode baixar. Deus que te abençoe, eu já vi, pode baixar. Deus que te abençoe, eu já vi, pode baixar. Deus que te abençoe, querido. Deus que te abençoe, meu irmão. Temos que ser grato a Deus pelas bênçãos. Porque nós vimos aqui, irmão, que quando você reconhece o que Deus faz na sua vida, a bênção é muito grande, irmão. Em relação àquele homem que era samaritano, pecador, separado de Deus, recebeu a bênção da salvação. Você já recebeu a bênção da salvação.
Mas Deus tem mais bênção para te dar, através do seu reconhecimento. E agora nós iremos orar. Igreja, fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Orar. Meu irmão, baixe a sua cabeça. Ore em você mesmo. Agradecendo ao Senhor o que Ele fez na tua vida, a cura que Ele te deu. Ou de uma enfermidade, ou de uma situação que Ele te livrou. Mas Deus te libertou. E Ele agora está vendo que você está agradecendo a Ele. Aonde você estiver, irmão. Ele está vendo, irmão. Leva a sério isso, porque isso é sério. Isso tem um efeito muito grande, querido, na tua vida. E você só vai perceber depois. Você só vai perceber depois. Essa ação que você está tendo agora, o efeito que ela terá amanhã. Porque você agradeceu a Ele, você foi grato. Sou grato por tudo que tenho. Ó Deus. Ó meu Senhor. A tua igreja, Senhor, te agradece. Pelo livramento, Senhor. Pela bênção do emprego, Senhor. Pela bênção da aposentadoria, Senhor. Pela cura, Senhor, de uma enfermidade, Senhor. Pelas portas que se abrem de emprego, Senhor. Por adentrar, oh Deus, em uma academia, Senhor. Por adentrar em uma faculdade, meu Senhor. Pelo livramento lá do trabalho, Senhor. Pelo livramento, ó Deus, daquilo, ó Deus, que Satanás quer fazer em nossas vidas, mas Ele não faz, porque Tu nos livra, ó Deus. Ó Deus, aqui estamos te agradecendo, ó Deus, ouve essa atitude da Tua igreja, Senhor. Porque esperamos que ela esteja sendo feita de coração, ó Deus. A igreja sabe quem Tu és. A igreja sabe que Tu és um Deus onipotente. Um Deus que sonda os nossos corações. E sabedora disso, Senhor, ela agora se prostra diante de Ti. O coração está voltado e quebrantado diante da Tua presença, Senhor. Está louvando o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem feito. E está se prostrando diante de Ti, Senhor, em atitude de adoração. Por tudo aquilo, ó Deus, que Tu és. E te agradece, Senhor. Ela te agradece apesar de nós. Ela te agradece. E na qualidade de ministro da Tua palavra, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que derrama bênção sobre bênção na vida do Teu povo, para a glória e honra de Jesus, Senhor nosso. Amém, irmãos. Amém. Podeis assentar, queridos. Ouviremos mais um cântico e logo após esse canto nós estamos encerrando. Convidando você para, se você puder, quinta-feira nós estaremos aqui falando sobre essa temática que se encontra aí no boletim. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Irmãos, vamos ficar de pé e antes da bênção eu quero comunicar para vocês que estão nos visitando que, se possível, se vocês assim desejarem, ao descer, lado esquerdo, tem uma sala chamada número 2. Se vocês puderem comparecer, para a gente seria muito bom. Queremos estreitar mais essa visita, tá? Se você deseja, vocês podem ir até lá. Lá tem uma equipe de pessoas, né, que vão atendê-los da melhor forma possível, te apertar sua mão, te dar um abraço e dizer que é desse jeito bom que você esteve conosco nesta noite, tá? E no mais, vão debaixo da graça e da paz do Senhor. Tenha uma semana, irmão, abençoada na presença deste Jesus que está conosco todos os dias até a consumação do século. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse lugar e com todo o povo dele na face da terra. E aqui todo o povo de Deus diz amém e amém. Vão na paz. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo
hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou